filme, por que que eu vou até o teatro para assistir esse musical? Bem-vindos a mais um Pipoca Literária. Eu sou Bruna Peranovic e hoje vamos falar sobre o Wicked, o musical, o teatro musical. Ódio, tudo nela me dá ódio. O nariz, a voz, que ódio, quer saber, é um horror. Tudo que ela faz me causa dor. E estamos de volta depois de um período mais ou menos longo de férias. E nada melhor para voltar do que esse musical que é tão incrível e que eu amo, que o Wicked. Para quem não conhece, o Wicked é uma história derivada do Mágico de Oz, que a gente já conhece, da história da Dorothy e tudo mais, que conta a história antes dessa história que a gente já conhece do Mágico de Oz, e fala sobre as bruxas, a bruxa boa do norte e a bruxa má do oeste, que é aquela bruxinha verde que a gente tanto ama. Aqui a gente conhece um pouco da identidade de cada uma, e a gente vai ver a trajetória delas, e como elas chegaram nesse lugar de ser a bruxa boa e a bruxa má. Mais uma breve sinopse, o musical vai contar a história da Elphaba e da Glinda e de como elas se conheceram na faculdade. A Glinda era a garota popular, a patricinha da faculdade, e a Elphaba era a garota estranha. Eis que, por falta de quartos na faculdade, a Glinda acaba tendo que dividir o quarto dela, que era para ser individual com a Elphaba, e dali nasce algumas rivalidades, muita briga, que é divertidíssimo no musical, e aos pouquinhos a gente vai vendo essa amizade nascendo e elas parando de pegar no pé uma da outra, e essa rivalidade vai se transformando numa amizade. E dali vai começar a nascer os títulos de cada uma. Como uma virou boa, como uma virou má. Eu não vou dar muito spoiler aqui. Temos o filme, quem já conhece o filme, mas tem muita coisa aqui que poderia ser spoiler até pra quem já viu o filme, né? Porque temos um segundo ato. Vale lembrar que essa já é a terceira montagem do musical no Brasil, e eu, como fã, assisti as 3, então eu posso dizer que essa é a mais legal. Os figurinos são totalmente novos, os cenários são totalmente novos, é uma montagem riquíssima de elementos, tem muitas referências do filme, embora tenha muitas diferenças, tem muitas referências, inclusive no cenário e nos figurinos. E é impossível falar de Wicked sem falar de Fabi e Mira, porque elas são as nossas Elphaba e Glinda brasileiras, tanto que foram elas que dublaram o filme. Aliás, é muito legal que o filme tem as músicas dubladas também, né? Então, se vocês gostaram do filme, assistiram dublado. Eu tive que assistir dublado, né? Porque eu tinha que ver como ia sair nas vozes delas. E elas brilham demais esse personagem. E eu acho que é muito legal que, como é a terceira vez que elas estão montando esse espetáculo, e já faz muitos anos que elas estão, né, construindo essa história e tudo mais, você vê ali no palco como elas se divertem, como elas estão mais soltas e livres nessa montagem pra brincar, pra ser mais espontâneas. Mesmo que essas personagens tenham tons bem diferentes, né? A Glinda tem aquela coisa mais pastelão, mais divertida e bem patricinha e tal, e a Elphaba é aquela coisa mais sisuda, mais ranzinza e tudo mais. Você vê que tem um jogo muito legal entre as duas, e que assim, eu acho que o fato delas serem muito amigas e estarem nessa construção, nessa convivência com essas personagens há tanto tempo, elas têm uma liberdade que é difícil da gente ver, assim. Elas brincam muito em cena, elas brincam muito com o texto, com o público, uma com a outra, e é muito legal que elas acabam tendo crise de riso e desconcertam, e elas fazem isso, e fica muito divertido, não fica tipo, ai, nossa, uma bagunça, não. Fica super divertido. Mas vale lembrar que se você comprou seu ingresso e não é com a Mira ou a Fabi, é com o elenco cover, vai assistir também, porque o elenco, eles nunca vão pôr alguém abaixo dessas atrizes ou dessas cantoras. Sempre vai ser alguém que vai se dar muito bem com o personagem. Da segunda vez que eu assisti, na montagem passada, eu não assisti com a Mira, eu assisti com a Pamela Rossini, eu já citei ela aqui algumas vezes, que eu gosto muito da Pamela, e assim, a Pamela fez a Elphaba, assim, brilhantemente. Nada a desejar pra Mira. Então, vale a pena mesmo se não for a Fabi e a Mira. E a Fabi, especificamente a Fabi,
Cara, ela nasceu pra ser a Glinda, tanto quanto ela nasceu pra ser a Ariel. Essas duas personagens, assim, Fabi e Glinda, parece que elas são uma coisa só. A Fabi nasceu pra esse personagem, ela domina esse personagem com uma graça, sabe? Ela brinca de ser Glinda de um jeito tão legal e tão divertido. E claro que além delas, tem um elenco maravilhoso nesse musical e um elenco muito grande. E a orquestra também é uma orquestra grande, é uma orquestra de 17 músicos ali ao vivo. E como eu sempre falo pra vocês, os efeitos sonoros também são feitos ao vivo. E eu tenho um amigo da família, aliás, é um casal de amigos da família que trabalham nesse musical, a Nath, que é assistente de produção, e o Leandro, que é o percussionista titular. O que é o percussionista titular? Ele é o percussionista principal, mas eles também têm os músicos cover, assim como o elenco tem o cover, eles também têm um músico cover que tem que ter ali esse manejo caso alguém precise faltar, caso tenha alguma dispensa, caso alguém tenha algum problema durante o espetáculo, tem que ter alguém ali para substituir. E uma curiosidade, que o bom de ter conhecidos, amigos trabalhando nos musicais, é que a gente fica sabendo de algumas peculiaridades, né? Uma peculiaridade da percussão desse musical é que o Leandro tem nas mãos dele um livro para 63 instrumentos, os quais ele faz sozinho. Então, ele tem um canal no YouTube e ele mostra como é alguns momentos do espetáculo enquanto ele tá fazendo, do ponto de vista dele. E, inclusive, o set dele é tão grande que ele não cabe lá no fosso com os outros músicos. Ele fica numa sala separada, só ele e o set dele, e que é muito grande. Eu vou colocar o link do vídeo aqui na descrição, mas você vê um negócio que fica assim, ó. Tem vários instrumentos, várias coisas, vários elementos. E aí ele tava me contando que o que ele teve que fazer. Tem alguns instrumentos desses que nem tem no Brasil, então ele teve que pesquisar, algumas coisas ele teve que montar, algumas coisas ele teve que adaptar para ele conseguir ter o som desses 63 instrumentos. Inclusive ele usa várias baquetas, vários tipos de baqueta diferentes durante o espetáculo todo, para conseguir fazer todos os efeitos sonoros, porque além das músicas, tem os efeitos sonoros, que é o efeito da transformação do Bock, o efeito do derretimento da Elphaba, os efeitos das magias que ela faz. Então todos esses sons precisa de um setup gigantesco para conseguir ficar impecável do jeito que a gente ouve. E agora eu vou falar para vocês por que assistir o Wicked no teatro se a gente já tem filme. Daqui a pouco vai sair o filme da parte 2. Pra que ter um livro? Vamos ler aqui, ó, no calor da nossa casa. Em primeiro lugar, que o musical ele é tão legal e ele é tão especial, ele é tão mágico, que é um livro que eu não tenho um pingo de vontade de ler. Porque eu gosto muito de ler, como podemos ver. E o problema não é a parte da imaginação, isso e aquilo. Temos um Harry Potter para provar que a imaginação aqui é boa. Mas eu não quero estragar a minha experiência com a história que eu conheço. Eu não quero estragar a minha experiência com o que eu já assisti. Porque tem muitas histórias que quem lê e depois assiste fica sempre tem o que reclamar. E temos aí também, mais uma vez, Harry Potter para provar. Por mais que eu ame os filmes de paixão, eu sempre vou ter alguma coisa para reclamar dos filmes. E eu não quero ter o que reclamar do Wicked, porque ele é um musical muito incrível. Então, vou deixar aqui os motivos pelos quais você deveria ir ao teatro assistir o musical e não se contentar apenas com o filme e com o livro. Bom, primeiro as músicas, né? Que ouvir o negócio ao vivo é outra energia do que você vê no filme. Mas até aí, ainda é pequeno. Eu diria que Wicked é um dos musicais mais ricos que existe em termos de elementos que a gente pode ter no teatro. É um espetáculo com ilusionismo, é um espetáculo com efeitos especiais, é um espetáculo com efeitos sonoros ali feito na hora, é um espetáculo com voo. Inclusive essa montagem tem 3 momentos de voo diferentes. O arrepio que a gente tem ali no número do Defying Gravity é inexplicável. Quando entra, é o fim do primeiro ato. Então, quando acaba o primeiro ato, você fica um tempo na cadeira, assim, tipo... Meu Deus, você fica besta. Eu não conheço ninguém que assistiu esse musical no teatro e não teve esses 2 minutinhos pra voltar pro corpo, assim, depois desse número. Porque é de arrepiar. A Elphaba voando, assim, no meio da plateia. É incrível. Ó, só de falar, me arrepiei todinha. Se você falar pra mim, vou a primeira vez no teatro assistir um musical,
o que você me indicaria pra assistir? Wicked não tem erro. Wicked vai ter tudo que um teatro tem que ter. Inclusive, a questão dos atores, a questão do improviso, a questão do arco narrativo, do arco de personagem é muito bem construída e tem a quebra ali no tempo, que inclusive esse é mais um motivo, que acho que já é o terceiro, para vocês irem assistir no teatro, que são os personagens, porque essa peça, no primeiro ato, é muito divertida. Ela é engraçadíssima. A Glinda é muito engraçada. E ela tem um tom no teatro que ela não tem no filme. Até porque, como é um teatro no Brasil, temos piadas locais do Brasil. A Glinda do filme nunca vai cantar Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nunca vai cantar Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui. Entendeu? E assim, esses improvisos, essa coisa divertida que a Glinda tem, traz uma riqueza, traz uma peculiaridade tão grande pro espetáculo. E isso faz a gente sentir mais ainda o arco da personagem, que quando volta no segundo ato já é outro tom a peça, é tudo muito mais sério, elas estão mais velhas, a carga dramática é muito mais densa, tudo mudou e muda o tom das personagens, muda o tom das músicas, muda tudo. Então assim, é muito divertido. É muito divertido. Você vai rir, o primeiro ato você vai rir muito. E o segundo ato tem muitos efeitos especiais. Tem no primeiro também, mas no segundo tem alguns mais legais. Inclusive, eu acho que o filme da segunda parte vai ser diferente, vai ter mais coisas do que no teatro, porque o segundo ato tem só 50 minutos. É uma peça muito longa, mas o primeiro ato é bem maior. O mais legal do Wicked, da história do Wicked, é que ele faz a gente ter um ponto de vista diferente do que é bom e do que é mal. A história do Wicked é basicamente sobre ninguém é tão bom assim, ninguém é tão mal assim. A gente vê as histórias pela superfície e eu acho que isso, hoje em dia, é uma metáfora muito legal de se trazer e de se pensar, e principalmente para os jovens, porque a gente tá vivendo muito isso com as redes sociais, né? A gente vê as coisas pela superfície, a gente toma partido de situações, a gente cria opiniões, e essa peça mostra muito pra gente que às vezes a opinião que a gente cria e que a gente tem é muito equivocada. E que às vezes você só tá no lugar errado, na hora errada, e aquela história distorce e você simplesmente perde o rumo, sabe? Você não tem mais como voltar atrás, você não tem mais como resolver. Então, acho que é uma peça, além de tudo, com um tema muito atual. Cada vez que eu assisto essa peça, eu gosto mais, e eu acho que assistir o Wicked, ele não é simplesmente você sentar e assistir uma peça de teatro, é uma experiência. É você experienciar um teatro em tudo o que um teatro pode te proporcionar, de emoção, de sentimento, de surpresa, de expectativa. Então fica aqui, essa é a minha dica da semana, assistam o Wicked. Fica em cartaz até dia 6 de julho no Teatro Renault. Eu tô um pouquinho atrasada, mas ainda dá tempo de vocês assistirem. Ingressos pela Tickets for Fun. E se você já assistiu, se você já conhece essa história, me deixa saber aqui nos comentários, me fala a sua opinião. E se você não assistiu, corre, que vale muito a pena. E um beijo, curte, comenta, compartilha. Até a próxima!